Olá, fadas e elfos! Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada, um universo encantado onde as histórias se tornam reais. Antes de partir para a aventura de hoje, se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E não esqueça de olhar o box de informações para entrar no nosso grupo no Telegram. Agora, coloque seus fones de ouvido, relaxe do lado daí, porque a fada vai ler para você. Dias de Sangue e Estrelas, volume 2. Era uma vez um anjo e um demônio segurando um osso da sorte, que ao se partir, dividiu o mundo em dois. Capítulo 1. A Garota da Ponte. Praga, início de maio. O cinza do céu pesava nos telhados de contos de fadas e o mundo todo assistia. Até satélites tinham sido direcionados para Ponte Carlos, para o caso de os visitantes voltarem. Coisas estranhas já haviam acontecido naquela cidade antes, mas não tão estranhas assim. Pelo menos, não desde que existiam as câmeras de vídeo para provar o ocorrido, ou para explorá-lo. Por favor, me diga que você quer fazer xixi. O quê? Não. Não quero. Nem adianta pedir. Ah, qual é? Eu mesma faria se pudesse, mas sendo menina não dá. Eu sei. Tão injusta essa vida. Mesmo assim, não vou fazer xixi no ex-namorado da Carol por você. O quê? Eu não ia pedir isso. Em seu tom mais razoável, Susana explicou. Só queria que você fizesse xixi em um balão para eu atirar nele. Ah, Mike fingiu pensar no assunto por cerca de 1,5 segundos. Não, ela bufou. Que seja, mas ele bem que merecia. O alvo estava a 3 metros deles, dando depoimento a uma equipe de reportagem internacional. Não era a primeira vez, nem mesmo a 10ª. Susana tinha perdido a conta, o que tornava essa entrevista ainda mais irritante era o fato de estar sendo gravada bem em frente ao apartamento de Carol, que já tinha recebido atenção suficiente de vários órgãos de segurança pública sem que o endereço fosse devassado no noticiário. Cass dedicava-se a construir sua fama como ex-namorado da garota da ponte, como Carol a vinha sendo chamada após o confronto que atraíra olhares de todo mundo para a praga. Anjos! Sussurrou a repórter, uma bela jovem que era um misto de modelo de revista e assassina, ao típico estilo das repórteres. Você sabia? Cass riu. Susana, que já imaginava a reação dele, deu uma risada fingida também. O quê? Que anjos existem mesmo? Ou que minha namorada não gosta deles? Ex-namorada, murmurou Susana acidamente. As duas coisas, acho, disse a repórter rindo. Não, nenhuma das duas, admitiu Cass. Mas Carol era toda cheia de mistérios. O que, por exemplo? Bom, ela era muito fechada, muito mesmo. Eu não sei nem de que país Carol era, ou o sobrenome dela, se é que ela tem sobrenome. E isso não o incomodava? Que nada, era maneiro. Uma garota bonita e misteriosa. Ela carregava uma faca na bota, sabia falar várias línguas e estava sempre desenhando monstros no... Conte como ela atirou você pela janela, gritou Susana. Cass tentou ignorá-la, mas a repórter ouvira. Isso é verdade? Ela machucou você? Bem, não foi a melhor coisa que já me aconteceu. Uma discreta e charmosa risada. Mas eu não me machuquei. Foi minha culpa, na verdade. Eu a assustei. Não foi minha intenção, mas ela estava um pouco agitada por causa de uma briga em que tinha se envolvido. Estava coberta de sangue e descalço no meio da neve. Que terrível! Ela lhe contou o que houve? Não, porque estava ocupada demais atirando pela janela, gritou Susana mais uma vez. Foi uma porta, na verdade, disse Cass fuzilando Susana com um olhar. Então apontou para uma porta de vidro atrás dele. Aquela ali?
Esta? Esta porta aqui? A repórter estava maravilhada. Ela estendeu a mão e tocou a porta como se houvesse um grande significado ali, como se o vidro novo, substituído o anterior, estilhaçado por um ator medíocre sendo lançado aos ares, fosse algum tipo de símbolo importante para o mundo. Por favor, pediu Susana a Mike. Ele está bem aqui, embaixo da varanda. A garota tinha as chaves do apartamento da amiga, o que havia sido bastante útil para dar um sumiço nos cadernos de desenho de Carol antes que os investigadores pudessem colocar as mãos neles. Ela queria que Susana fosse morar ali, mas agora, graças a Cass, o lugar tinha virado um circo. Olhe, ela apontou. Vá direto na cabeça dele. E você bebeu litros e litros de chá. Não. A repórter se aproximou de Cass com um ar conspiratório. E então? Onde ela está agora? É sério isso? Murmurou Susana. Como se ele soubesse. Até parece que ele só não contou para os outros 25 repórteres porque estava guardando esse furo de reportagem só para ela. Ainda na escada, Cass deu de ombros. Todos nós vimos, ela saiu voando. O garoto balançou a cabeça como se não pudesse acreditar e olhou direto para a câmera. Ele era tão mais bonito do que merecia. Cass fazia Susana desejar que a beleza fosse algo que pudesse ser revogada por mau comportamento. Ela saiu voando? Repetiu ele, fingindo estar abismado. Aquelas entrevistas eram uma peça de teatro para ele, o mesmo espetáculo repetidas vezes, com apenas algumas pequenas improvisações, dependendo das perguntas. Já estava ficando cansativo. E você não tem ideia de para onde ela possa ter ido? Não. Ela vivia sumindo, passava dias sem aparecer. Nunca dizia onde ia, mas sempre voltava exausta. Você acha que ela vai voltar dessa vez? Eu espero que sim. Outro olhar emocionado para as câmeras. Sinto saudade dela, sabe? Susana gemeu como se estivesse com dor de barriga. Mas Cass não se calou. Virou para a repórter e disse: A única coisa boa é que posso usar essa experiência no meu trabalho. A saudade, a dúvida, isso enriquece muito a performance. Em outras palavras, chega de Carol, vamos falar de mim. A repórter embarcou na dele. Então você é ator? Susana não aguentava mais. Vou subir. Você pode segurar seu chá de bexiga. Eu me viro. Suzy, o que você vai? Começou Mike, mas ela já estava saindo com pressa. Ele a seguiu. E quando 3 minutos depois, um balão cor-de-rosa caiu lá de cima direto na cabeça de Casimir, ele deveria agradecer a Mike, porque não foi chá de bexiga. O que estourou em cima dele foi perfume, litros de perfumes, misturado a bicarbonato de sódio para formar uma pasta grudenta que se emaranhou em seu cabelo e fez seus olhos arderem. A expressão no rosto de Cass foi impagável. Susana soube disso porque, embora a entrevista não fosse ao vivo, a rede de TV achou que valia a pena transmiti-la. Foi uma vitória, mas vazia, porque quando ela tentou ligar para o telefone de Carol pela milionésima vez, a chamada caiu direto na caixa postal e Susana soube que o aparelho estava desligado. Sua melhor amiga tinha desaparecido, provavelmente ido parar em outro mundo. E mesmo ver repetidas vezes Cass sem fôlego sobre uma coroa de pasta de perfume e pedaços de balão cor-de-rosa, não compensava isso. Se fosse xixi, compensaria. Capítulo 2 Cinzas e Anjos. O céu do Uzbequistão aquela noite. O portal era uma fenda no ar. O vento o cortava nas duas direções, sibilando como o ar da respiração passada pelos dentes, e nos limites tremulantes do portal via-se o céu de um mundo, revelando o do outro. A Kiva observava as estrelas mesclando-se ao longo da fenda, preparando-se para atravessá-la. No outro mundo, as estrelas de Eretes
Cintilavam, visíveis, invisíveis, visíveis, invisíveis. E ele fez o mesmo. Haveria guardas do outro lado e ele não sabia se deveria revelar sua presença. O que o esperava em seu mundo? Se seus irmãos o tivessem denunciado como traidor, os guardas o prenderiam imediatamente. Ou pelo menos tentariam. Akiva não queria acreditar que Azael e Lirais pudessem ter desistido dele, mas os últimos olhares dos dois ainda estavam bem vivos em sua memória. A fúria de Lirais por sua traição, a revolta silenciosa de Azael. Ele não podia arriscar ser pego, vivia assombrado por outro último olhar, mais penetrante e mais recente que os deles. Carol. 2 dias antes, ela o havia deixado no Marrocos. E o olhar que lhe lançara antes de partir fora tão terrível que ele quase preferia que ela o tivesse matado. E a tristeza dela nem tinha sido o pior. O pior fora sua esperança, a inapropriada e rebelde esperança de que o que lhe dissera não fosse verdade, quando ele sabia, com a mais absoluta e realista certeza que era. Os quimeras tinham sido destruídos, a família dela estava morta, por causa dele. A infelicidade de Akiva o consumia, ia-lhe corroendo aos poucos e ele sentia a dor a todo instante, como se dentes o dilacerassem. A tristeza que o devorava por dentro, a verdade sombria do que tinha feito, atormentando-o como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Naquele momento, Carol podia estar rodeada pelas cinzas de seu povo, sozinha nas ruínas escuras de Loramende. Ou pior, podia estar com aquela coisa, Rasgut, que a levava de volta para Eretes. E o que aconteceria com ela? Akiva devia ter ido atrás deles. Carol não entendia. O mundo para o qual ela estava voltando não era o mesmo de suas lembranças. Ela não encontraria nenhuma ajuda ou conforto lá, somente destruição e anjos. Patrulhas de serafins eram frequentes nas antigas terras livres agora, e os poucos quimeras restantes eram acorrentados e levados para o norte sob o chicote dos traficantes de escravos. Eles haveriam, quem não haveria, com seu cabelo lápis lazuli, a deslizar sem asas facilmente pelo ar? Ela seria morta ou capturada. Akiva precisava encontrá-la antes dos outros. Rasgut dissera a ela que conhecia um portal e, considerando o que ele era, um dos caídos, provavelmente conhecia mesmo. Akiva havia tentado localizá-los, mas sem sucesso. De forma que, no final das contas, não tivera opção a não ser voar em direção ao portal que ele próprio tinha descoberto. Aquele diante do qual estava agora. Qualquer coisa podia ter acontecido durante o tempo em que ele tinha perdido, sobrevoando oceanos e montanhas. Ele decidiu ficar invisível. O dízimo era fácil. A magia não vinha de graça. Exigia como pagamento a dor que o antigo ferimento de Akiva suprira em abundância. Seria muito simples trocá-la pela quantidade de magia necessária para apagá-lo do ar. Então, ele foi para casa. A mudança na paisagem era sutil. As montanhas dali se pareciam muito com as montanhas de lá, embora no mundo humano as luzes de Samarcanda brilhassem à distância. Ali não havia nenhuma cidade, apenas uma torre de vigia no alto de uma das montanhas, com 2 guardas serafins andando de um lado para o outro, atrás do parapeito. E no céu, a melhor forma de reconhecer Eretes. 2 luas, uma brilhante e a outra um mero fantasma quase invisível. Netide, a lua brilhante, era a deusa de quase tudo para os quimeras, menos dos assassinos e dos amantes secretos. Esses eram devotos de Elai. Elai, aqui você reteçou ao vê-la. Ela bem podia ter-lhe sussurrado: "Conheço você, anjo." Afinal, ele não tinha vivido 1 mês em seu templo bebendo sua fonte sagrada e até sangrado lá dentro, quando o lobo branco quase o matara? A deusa dos assassinos provou meu sangue, pensou ele. Será que tinha gostado? Será que queria mais?
Ajude-me a encontrar Carol em segurança e você terá até a última gota dele. Ele voou para o sudoeste, o medo o puxando como um anzol, e ainda mais rápido, à medida que o sol subia no céu, e o medo se transformava em pânico de chegar tarde demais. Tarde demais e, o quê? Encontrá-la morta. Ele revivia a todo momento o instante da execução de Madrigal, o baque surdo de sua cabeça caindo e o retinir dos chifres batendo no chão e a impedindo de rolar para longe do cadafalso. E não era mais Madrigal, mas Carol, a protagonizar aquelas lembranças. A mesma alma em um corpo diferente e sem chifres para impedir que sua cabeça rolasse. Apenas a improvável seda azul de seu cabelo, e embora seus olhos fossem agora negros, em vez de castanhos, ficariam embotados da mesma forma. Se revestiriam novamente do olhar pétreo dos mortos. E seria seu fim, de novo, e dessa vez para sempre. Porque não havia mais Brimstone para ressuscitá-la. Dali em diante, morte significava morte. Se ele não chegasse lá, se não a encontrasse. E, enfim, surgiram à sua frente as ruínas que um dia foram Loramente, a cidade e fortaleza das quimeras, torres tombadas, ameias destruídas, ossos carbonizados, toda a cidade um campo de cinzas, até as barras de ferro que um dia se arqueavam sobre o lugar tinham sido arrancadas, como se pelas mãos dos deuses. Akiva sentia-se como se estivesse sendo sufocado pelo próprio coração. Sobrevoou as ruínas procurando um vislumbre de azul naquela vastidão de cinzas e preto. O cenário de sua terrível vitória. Mas não encontrou nada. Carol não estava lá. Ele procurou durante todo aquele dia e também no seguinte por Loramente e além, perguntando-se furiosamente onde ela poderia ter ido e tentando não passar a se perguntar o que poderia ter acontecido com ela, mas as probabilidades ficavam mais sombrias à medida que as horas passavam, e seus medos se transformavam em pesadelos, inspirados em todas as coisas terríveis que ele já tinha visto e feito. Imagens assaltavam sua mente. Várias vezes, ele levou a mão aos olhos para afastá-las. Ela não. Carol tinha que estar viva. Akiva simplesmente não conseguia sequer pensar na alternativa. Capítulo 3. Senhorita Chá de Sumiço. De Zuzana, fada raivosa, @punhosminúsculos.net. Assunto: Senhorita Chá de Sumiço. Para Carol. Carol Azul, @garotaparalaeparacá.com. Bem, senhorita Chá de Sumiço, pelo visto você foi embora e não tem lido minhas missivas muito urgentes. Foi embora para outro mundo? Sempre soube que você era esquisita, mas realmente não esperava por isso. Por onde anda e o que tem feito? Você não tem ideia de como isso está acabando comigo? Como é aí? Com quem você está? Com a Kiva? Por favor, por favorzinho. E o mais importante, existe chocolate por aí? Imagino que não tenha internet e que não seja possível dar uma escapadinha rápida para visitar os amigos do lado de cá. Aliás, espero que não seja mesmo possível, porque se eu descobrir que você anda passeando à toa e despreocupada por aí, sem nem pensar em vir me ver, serei obrigada a tomar atitudes drásticas. Posso tentar aquela coisa, você sabe, aquele negócio de ficar com os olhos cheios d'água e com a cara de idiota. Como é que se chama mesmo? Chorar. Ou não. Em vez disso, posso dar um soco em você, sabendo que eu sairia ilesa graças ao meu adorável e minúsculo tamanho. Seria como bater em uma criança. Ou em um esquilos. Enfim, tudo bem por aqui. Joguei uma bomba de perfume em Cass. Passou até na TV. Vou publicar os seus cadernos de desenho como se fossem meus. E aluguei sua casa para piratas fedidos. Entrei para um culto de anjos e estou adorando participar do círculo de orações diárias. E também estou correndo para caber na minha roupa especial para o apocalipse, que, é claro, eu levo comigo para todo lado, por via das dúvidas.
Vamos ver o que mais? Olhando para o teto e pensando. Por razões óbvias, a cidade anda cada vez mais cheia. Minha misantropia não tem limites. O ódio emana de mim como ondas de calor de desenho animado. O show de marionetes vem rendendo uma boa grana, mas estou ficando de saco cheio, sem falar que tenho que trocar as sapatilhas de balé como se não houvesse amanhã. Bom, se o culto dos anjos estiver certo, não vai haver mesmo. Uhul! Mike é ótimo. Tenho andado um pouco chateada. Pois é, né? E sabe o que ele fez para me animar? Bem, eu tinha contado a ele aquela história de quando eu era pequena e gastei toda a minha mesada no parque de diversões tentando ganhar o bolo que iam dar em uma das barraquinhas de prendas, porque eu queria muito, mas muito mesmo, comer um bolo inteiro sozinha. Mas que não ganhei e depois descobri que podia ter simplesmente comprado um bolo que seria bem mais barato e eu ainda teria dinheiro para andar nos brinquedos. E que aquele foi o pior dia da minha vida. E não é que ele montou uma barraquinha de prendas só para mim? Com as prendas e músicas e 6 bolos inteiros. Depois que eu ganhei todos, levamos os bolos para o parque e ficamos umas 5 horas dando pedaços de bolo na boca um do outro. Foi o melhor dia da minha vida. Até o dia em que você voltar. Adoro você e espero que esteja bem e feliz e que, onde quer que esteja, alguém, a Kiva, também esteja comprando bolos para você ou o que quer que impetuosos anjos apaixonados façam por suas garotas. Beijo, soco, Zuzi. Capítulo 4. Chega de segredos. Bem, isso é meio surpreendente. Foi o que disse Azael. Liraz estava ao lado dele. A Kiva vinha esperando pelos dois. Era bem tarde e ele estava na arena de treinamento atrás dos alojamentos do Cabo Armacim, a antiga guarnição quimera, para onde o regimento deles tinha sido enviado ao fim da guerra. Ele estava fazendo uma apresentação ritual de kata, mas abaixou suas espadas e olhou para os irmãos, esperando para ver o que fariam. Ele não tinha sido desafiado ao retornar. Os guardas o haviam saudado com os olhos arregalados, reverentes como sempre. Para eles, Akiva era a ruína das feras, o príncipe dos bastardos, um herói, e isso não tinha mudado. Então parecia que Azael e Liraz não o haviam denunciado ao comandante, ou então a história simplesmente ainda não havia chegado às fileiras. Ele devia ter tomado mais cuidado, não aparecido ali sem fazer ideia do que o aguardava, mas estava atordoado. Depois do que acontecera nas cavernas do Osquirim, devo ficar com o coração partido por ele não ter vindo nos procurar? Perguntou Liraz ao irmão, encostada à parede com os braços cruzados. Coração? Azael a olhou e, estranho. Você? Eu também tenho sentimentos. Alguns, retrucou ela. Só não tenho sentimentos idiotas como remorso. E olhou incisivamente para Akiva. Ou amor. Amor. Akiva sentiu-se contorcer por dentro, pensando em tudo o que havia de errado em si. Tarde demais, ele tinha chegado tarde demais. Está dizendo que não me ama? Perguntou Azael a Liraz. Porque eu amo você, acho. Ele ficou pensativo por um momento. Ah, não, esqueça. O que eu sinto é medo. Mas um sentimento que eu não tenho, disse Liraz. Akiva não sabia se isso era verdade. Ele duvidava, mas talvez Liraz sentisse menos medo do que a maioria e soubesse esconder melhor. Mesmo quando criança, ela era impetuosa. A primeira a pisar no ringue de luta, fosse quem fosse o oponente. Liraz e Azael sempre fizeram parte de sua vida. Nascidos no mesmo mês, no harém do imperador, os 3 tinham sido entregues juntos ao ilegítimo, a legião de bastardos de Johan, fruto de seus encontros noturnos, e criados para serem armas do reino. E tinham sido armas letais, os 3 lutando lado a lado em incontáveis batalhas até que a vida de Akiva mudara e a deles não.
E agora tinha mudado de novo. O que havia acontecido e quando? Fazia apenas alguns dias desde o Marrocos e aquele olhar de Carol não era possível. O que é que tinha acontecido? Akiva estava entorpecido, sentia-se desconectado da realidade. As vozes pareciam não alcançá-lo. Ele as ouvira, mas era como se viessem de algum ponto distante e tinha a estranha sensação de não estar completamente presente. Ele vinha tentando se conectar com a Cata e conquistar ou se irritar, o estado de calma em que os deuses da luz atuam através dos espadachins, mas era o exercício errado. Ele estava calmo, uma calma fora do normal. Azael e Liraz o encaravam de um modo estranho, trocaram um olhar. Ele se forçou a falar. Eu teria avisado que voltei, mas com certeza vocês já sabiam. E eu sabia mesmo, disse Azael, quase como quem se desculpa. Ele sabia de tudo o que acontecia. Com seu jeito tranquilo e seu sorriso indolente, transmitia uma imagem de despretensão, tal que o fazia parecer inofensivo. As pessoas lhe contavam as coisas. Ele era um espião natural, gentil, desprovido de ego e com uma perspicácia atroz que passava totalmente despercebida. Liraz também era perspicaz, mas o oposto de inofensiva. Tinha uma beleza gélida e um olhar fulminante, e usava o cabelo claro preso para trás, em tranças austeras. Uma dezena de fileiras apertadas, que sempre pareciam dolorosas para seus irmãos. Azael gostava de provocá-la, sugerindo que ela poderia usá-las como dízimo. Seus dedos, que tamborilavam impacientemente nos braços, estavam tão cobertos pelas marcas de assassinatos que à distância pareciam pretos. Quando, em uma noite de brincadeiras e também de certa embriaguez, alguns soldados do regimento fizeram uma votação para ver quem eles menos gostariam de ter como inimigo. Liraz vencera por unanimidade. Agora ali estavam eles, os maiores companheiros de Akiva, sua família. Por que o olhavam daquela maneira? Em seu estranho estado de distanciamento, pareciam-lhe que era o destino de outro soldado que pendia na balança. O que eles iriam fazer? Akiva mentira para eles, escondera segredos durante anos, sumira sem dar explicações, e na ponte de Praga chegara a escolher o lado do adversário. Ele nunca esqueceria o horror daquele momento em que ficara entre eles e Carol. E tivera que escolher. Muito embora fosse apenas a ilusão de uma escolha, ele ainda não via como poderiam perdoá-lo. Diga alguma coisa, ele insistia consigo mesmo. Mas o quê? Porque ele tinha decidido voltar ali? Ele já não sabia o que fazer? Eles eram sua família, aqueles dois, mesmo depois de tudo que acontecera. Eu não sei o que dizer, como fazer vocês entenderem. Liraz o interrompeu. Eu nunca vou entender o que você fez. A voz dela soou fria como uma lâmina, e Akiva pôde ouvir ou imaginar ali o que ela não disse, mas já dissera antes. Amante de feras. Algo dentro dele se atiçou. Ah, é claro que você nunca conseguiria entender. Um dia, ele já sentira vergonha de amar Madrigal, mas agora era apenas a vergonha que a envergonhava. Amá-la tinha sido a única coisa pura que ele fizera na vida. Será porque você é incapaz de amar? A intocável Liraz. Isso não é vida. É ser exatamente o que ele quer que sejamos, soldadinhos de corda. Ele estava incrédula, cheia de fúria. Agora quer me dar lição sobre sentimentos, Lorde Bastardo? Muito obrigada, mas eu dispenso. Estou vendo como fez bem a você. Akiva sentiu a raiva deixar seu corpo. Tinha sido apenas uma breve vibração de vida na casca que era o que restava dele. O que Liraz disse era verdade. O que o amor tinha feito com ele? Seus ombros estavam caídos, suas espadas arranhavam o chão. E quando sua irmã pegou uma alabarda da estante de equipamentos e sussurrou Nitilan, ele quase não ficou surpreso. Azael pegou sua grande espada e lançou a Akiva um olhar que,
assim como sua voz parecia querer se desculpar. E então eles o atacaram. Nitilan era o oposto de se irritar. Era o caos quando tudo estava perdido. Era o frenesi ímpeto do calor da batalha, o matar para não morrer. Era disforme, cruel e brutal. E foi como os irmãos de Akiva partiram para cima dele. As espadas de Akiva se ergueram de repente para bloquear os golpes. Onde quer que sua mente estivesse antes entorpecida e desorientada, agora estava concentrada em um piscar de olhos. E não havia nada de abafado no retinir de aço contra aço. Ele havia treinado com Azael e Liraz milhares de vezes, mas aquilo era diferente. Desde o primeiro contato, ele sentiu o peso de seus golpes. Força total de movimentos precisos. Mas é claro que não era um ataque de verdade, ou era? Empunhando sua grande espada com as duas mãos, os golpes de Azael perdiam em velocidade e agilidade para os de Akiva, mas ganhavam uma força espantosa. Liraz, cuja espada ainda estava embainhada, tinha que ter escolhido a alabarda pelo prazer assassino de seu peso. E embora ela fosse esguia e gemesse com o esforço de manusear aquela arma, o resultado era o borrão mortal de um cabo de madeira de quase 2 metros de altura, com 2 lâminas de machado e uma ponta em lança de meio braço de comprimento. Ele logo teve que levantar voo para desviar dela, apoiar os pés em um torreão e se lançar para trás para ganhar mais espaço. Mas Azael já estava o alcançando. Akiva bloqueou um golpe que fez vibrar seu corpo inteiro e o obrigou a voltar para o chão. Ele aterrissou agachando e foi recebido pela alabarda. Mergulhou para o lado quando a arma desceu com força e deixou uma marca no chão, bem no ponto no qual ele acabara de sair. Teve que se virar para desviar da espada de Azael e o fez certo dessa vez, girando enquanto aparava o golpe para que a força do impacto corresse por sua própria lâmina e se perdesse, energia liberada no ar. E assim a luta continuou e continuou. O tempo se perdeu no redemoinho de Nitilan e Akiva se tornou uma criatura instintiva, vivendo em meio aos golpes das lâminas. Os ataques vinham sem cessar, e ele os bloqueava e desviava, mas não revidava. Não havia tempo nem espaço para isso. Seus irmãos o cercavam de forma que sempre havia uma arma vindo em sua direção, mas quando ele conseguia ver uma brecha, quando ocorria uma lacuna de uma fração de segundo entre as investidas, como se fosse uma porta aberta em direção ao pescoço de Azael ou ao tendão de Liraz, deixava passar. O que quer que fizessem, ele nunca iria machucá-los. Azael soltou um rugido no fundo da garganta e desferiu um golpe tão pesado quanto um centauro, acertando a espada direita de Akiva e lançando-a para longe aos giros. A força do impacto irradiou uma intensa onda de dor em sua antiga lesão no ombro. Ele deu um pulo para trás, mas não rápido o suficiente para desviar de Liraz, que, investindo com a alabarda rente no chão, derrubou-o. Ele caiu de costas, as asas abertas. A segunda espada escapou de suas mãos, indo parar junto da primeira, e então Liraz avançou sobre ele, a arma erguida para o golpe mortal. Ela hesitou, e aquele meio segundo, que pareceu uma eternidade em meio ao caos do Nitilan, foi tempo suficiente para Akiva achar que ela ia mesmo fazer aquilo. E depois que não ia. E então ela ergueu a alabarda. O movimento exigiu dela todo o ar de seus pulmões, e então a arma estava descendo e não havia mais como fazê-la parar. O cabo era muito longo. Liraz não poderia deter sua queda, mesmo se quisesse. Akiva fechou os olhos. Ouviu e sentiu o zunido no ar, o impacto de estremecer, e sentiu também a força do golpe, mas não a dor. Quando o instante passou, ele abriu os olhos. A lâmina do machado estava cravada na terra, batida bem ao lado de seu rosto, e Liraz já se afastava.
Ele ficou lá deitado, apenas olhando para as estrelas e respirando, permitindo-se, à medida que o ar entrava e saía de seu corpo, sentir o peso da percepção de que estava vivo. Não era uma surpresa insignificante ou gratidão momentânea por ter sido poupado de levar um golpe do machado no rosto. Bem isso também, mas era algo maior, mais forte, era a compreensão e o fardo de que, ao contrário daqueles muitos que haviam morrido por sua culpa, ele tinha vida. A vida não era um estado padrão. Não estou morto, logo devo estar vivo. Mas um meio para a ação, para o esforço, enquanto tivesse vida, coisas que mereciam tão pouco, ele a usaria, a empregaria, faria tudo o que pudesse em nome dessa vida, mesmo que não fosse, pois nunca era suficiente. Mesmo que Carol nunca soubesse, Azael apareceu à sua frente. Gotículas de suor cobriam sua testa. Seu rosto estava vermelho, mas sua expressão continuava tranquila. Está confortável aí embaixo? Estou quase dormindo, respondeu Akiva e sentiu que era verdade. Caso não se lembre, você tem uma cama para isso. Tenho. Ele fez uma pausa. Ainda? Uma vez bastardo, sempre bastardo, replicou Azael. Uma forma de dizer que não havia como deixar os ilegítimos. O imperador os criara com um propósito. Eles serviam até morrer, e, no entanto, isso não queria dizer que seus irmãos teriam que perdoá-lo. Akiva olhou de relance para Liraz. Azael seguiu seu olhar. Soldadinho de corda? Sério? Ele balançou a cabeça e, à sua maneira de insultar sem rancor, acrescentou. Idiota. Eu falei por falar. Eu sei. Tão simples. Ele sabia. Azael nunca fazia drama. Se achasse que fosse sério, eu não estaria aqui. O cabo da alabrada estava inclinado para cima do corpo de Akiva. Azael o pegou, arrancou a arma do chão e a ergueu. Akiva se sentou. Ouça o que aconteceu na ponte. Começou, mas não sabia o que dizer. Como pedir desculpas por sua traição? Mas Azael o poupou de procurar as palavras certas. Você protegeu uma garota na ponte? Falou com sua voz lenta e tranquila. Ele deu de ombros. Sabe de uma coisa? É um alívio finalmente entender o que aconteceu com você. Ele estava falando de 18 anos antes, quando Akiva desaparecera por um mês e voltara mudado. A gente discutia sobre isso. Com um gesto, ele indicou Liraz que estava organizando as armas na estante, sem prestar atenção a eles, ou ao menos fingindo não prestar. Ficávamos nos perguntando, mas paramos com isso há muito tempo. Você era assim e pronto. E não posso dizer que gostava disso, mas você é meu irmão. Não é, Lir? Ela não respondeu, mas quando Azael atirou a alabarda na direção dela, a irmã a pegou prontamente. Azael estendeu a mão para Akiva. E só isso? Perguntava-se Akiva. Ele estava machucado e dolorido, e quando o irmão o puxou para levantá-lo, sentiu outra dor rasgando seu ombro, mas ainda assim parecia fácil demais. Você deveria ter nos contado sobre ela, disse Azael, anos antes. Eu queria contar. Eu sei. Akiva balançou a cabeça. Se não fosse por todo o resto, ele quase poderia sorrir. Você sabe tudo, não é mesmo? Eu sei quem você é. Sim. Azael também não estava sorrindo. E sei que alguma outra coisa aconteceu, mas dessa vez você vai nos contar. Chega de segredos. Isso veio de Liraz, que ainda estava à distância, séria e irracível. Não esperávamos que você fosse voltar, disse Azael. Da última vez que o vimos, você estava comprometido. Se ele era vago, Liraz era direta e perguntou: Cadê a garota? Akiva ainda não tinha dito em voz alta. Contar a eles tornaria aquilo real. A palavra ficou presa na garganta, mas ele a forçou a sair. Morreu. Ela morreu. Capítulo 5.
Uma estranha palavra lunar. De Zuzana, fada raivosa, @punhosminúsculos.net. Assunto: alô para Carol. Carol Azul, @garotaparalaiparacá.com. Alô, 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 alô. Alô? Droga! Agora eu consegui. Fiz alô soar estranho e abstrato. Parece uma runa alienígena agora. Algo que um astronauta encontraria gravado em uma pedra na Lua e diria: uma estranha palavra lunar. Vou levar isso para a Terra como um presente para meu filho surdo. E aí a pedra, é claro, criaria piranhas espaciais voadoras e destruiria a humanidade em menos de 3 dias. Mas por algum motivo pouparia o astronauta para que ele pudesse estar na última cena chorando de joelhos diante das ruínas da nossa civilização e gritando para os céus. Era só um alô. Ah, bem, está tudo de volta ao normal agora. Nada mais de destruição alienígena, astronautas. Acabei de impedir que você destruísse a Terra. De nada. Lição do dia: não traga presentes de lugares estranhos. Que se dane, traga sim. Além disso, escreva para dizer que continua respirando ou vai pagar muito caro por isso. Zuzi. Capítulo 6. O receptáculo. Havia um lugar além de Loramente, contou Akiva a seus irmãos, a qual Carol talvez fosse. Ele não esperava de fato encontrá-la. Já estava convencido de que ela atravessara o portal de volta para sua vida. Arte, amigos, café com mesas em formato de caixão, e deixara aquele mundo devastado para trás. Bem, ele estava quase convencido disso, mas algo o atraía para o norte. Acho que eu sempre a encontraria, dissera Akiva para Carol poucos dias antes. Minutos antes de partirem, o rosto da sorte. Não importa quão bem estivessem escondida. Mas não era aquilo que ele queria dizer. Não era aquilo. Nas montanhas adelfas, com seus picos cobertos de gelo, que por séculos tinham servido como bastião entre o Império e as Terras Livres, ficavam as cavernas dos Quirim. Era lá que Madrigal tinha morado quando criança, e era para lá que tinha retornado em uma tarde distante, sobre raios de luz brilhantes, apenas para descobrir que sua tribo fora massacrada e pilhada por anjos, enquanto ela estava brincando. As peles de elementais que ela trazia em suas pequenas mãos caíram na entrada e foram varridas para dentro pelo vento. Elas teriam se transformado com o tempo, passando de seda a papel, de translúcida a azuis, e finalmente virando pó. Mas eram outras peles de elementais que cobriam o chão quando Akiva entrou. E não havia nenhum sinal das criaturas em si, nem de nenhum outro ser vivo. Ele já estivera nas cavernas uma vez, muitos anos antes, e, apesar do tempo e da tristeza que embotava suas lembranças, o lugar parecia o mesmo. Uma rede de cavernas e caminhos escavados na rocha se estendia a uma grande profundidade. Com a superfície toda lisa e curva, as cavernas eram parte natureza, parte arte, com canais habilmente esculpidos por toda a sua extensão para funcionar como flautas eólicas, de forma que mesmo as câmeras mais escondidas fossem preenchidas por uma música etérea. Ainda estavam ali algumas poucas relíquias dos Quirim, tapetes tecidos à mão, capas penduradas em ganchos, cadeiras caídas onde tinham ido parar no caos dos últimos momentos da tribo. Em uma mesa bem à vista, ele encontrou o receptáculo. Tinha a forma de um lampião, feito de uma prata escura. E ele sabia o que era. Já vira vários deles na guerra. Os soldados quimera os carregavam nos ganchos de longos cajados. Madrigal levava um quando Akiva a vira pela primeira vez no campo de batalha em Bullfinch. Embora ele não tivesse entendido na época o que era ou para que servia.
ou que aquele era o grande segredo do inimigo e a chave para sua ruína. Era um turíbulo, um recipiente para recolher as almas dos mortos e preservá-las para a ressurreição. E não parecia estar na mesa havia muito tempo. Havia poeira embaixo do objeto, mas não nele. Alguém o colocava lá pouco antes. Quem? A Kiva não sabia dizer, nem porquê. A existência daquele turíbulo era um mistério em quase todos os aspectos, com exceção de um. Preso a ele, com um arame prateado torcido, havia um pequeno pedaço de papel com uma única palavra escrita. Era uma palavra quimera, e naquelas circunstâncias, a mais cruel provocação que Akiva poderia imaginar, porque significava a esperança e também era o fim de sua, uma vez que também era um nome. Era Carol. Capítulo 7. Por favor, não. T. Zuzana, fada raivosa, @punhosminúsculos.net. Assunto, por favor, não. Para Carol. Carol Azul, @garotaparalaiparacá.com. Ah, meu Deus, você morreu, não foi? Capítulo 8. O fim do pós-guerra. E aquele era o novo inferno de Akiva, que tudo houvesse mudado e continuasse igual. Ali estava ele, de volta a Eretes, nem morto nem preso, ainda um soldado dos ilegítimos e herói de guerra quimérica. O cérebre ruína das feras era absurdo se ver de volta em sua antiga vida, como se ele fosse a mesma criatura que era antes de esbarrar em uma garota de cabelo azul, em uma ruela de outro mundo. Ele não era o mesmo, já não sabia que criatura era agora. O desejo de vingança que o havia sustentado por todos aqueles anos sumira, deixando em seu lugar um pedaço de cinzas tão vasto quanto louramente. Vergonha e pesar, aquela infelicidade que o consumia e uma ligeira e incerta sensação de dever a cumprir, de propósito. Mas que propósito? Ele nunca havia pensado no que viria a seguir, no que aconteceria na época em que estava vivendo. A paz estava sendo festejada no Império, mas Akiva só conseguia pensar aquilo como pós-guerra. Em sua mente, o fim sempre havia sido a queda de Loramente e a vingança contra os monstros, cuja exterminação de satisfação tinha servido de trilha sonora para a morte de Madrigal. Ele mal havia pensado no que viria em seguida. Talvez acreditasse que já estaria morto até lá, como tantos outros soldados, mas agora via que morrer seria fácil demais. Viva no mundo que você criou, pensava todo dia de manhã ao se levantar. Você não merece descanso. O pós-guerra era feio. Todos os dias ele era forçado a testemunhar as consequências do conflito. As caravanas de escravos em movimento, as carcaças queimadas dos templos, arruinadas e enegrecidas, os vilarejos e estalagens de beira de estrada destruídos, as colunas de fumaça sempre presentes, subindo a distância. Akiva tinha dado início a tudo aquilo, mas se a vingança dele já se acabara fazia tempo, a do imperador ainda não. As terras livres tinham sido trucidadas, um feito facilitado pelo lamentável fato da incontável quimera terem fugido para Loramente em busca de segurança, onde acabaram sendo queimados vivos durante a queda da cidade. E a expansão do império estava em curso. A região populosa no norte das terras quiméricas era apenas a ponta de uma grande continente selvagem, e embora a força principal dos exércitos de Johan tivesse voltado para casa, as patrulhas continuavam, movendo-se como a sombra da morte cada vez mais para o sul, aniquilando aldeias, queimando campos, o que resultava em mais escravos e mais mortos. Podia ser obra do imperador, mas Akiva a tornara possível. Observava tudo com olhos tristes, se perguntando quanto daquilo Carol tinha visto antes de morrer. E a que ponto chegara seu ódio no fim? Se ela estivesse viva,
pensava Akiva. Ela nunca mais conseguiria olhá-la nos olhos. Se estivesse viva, sua alma ainda existiria, mas, por culpa de Akiva, o ressuscitalista estava agora morto. Em um dos mais sombrios momentos da vida dele, a ironia da situação o fez começar a rir sem conseguir parar, e os sons que saíram de sua garganta, antes de finalmente se transformarem em soluços, eram tão pouco alegres que poderiam ser uma inversão forçada do riso. Era como se sua alma fosse puxada de dentro para fora e revelasse sua face mais crua. Ele estava nas cavernas dos Quirim quando aquilo aconteceu, sem ninguém para ouvi-lo. Voltara para buscar o turíbulo que havia escondido lá. A viagem durava um dia inteiro. Ele se sentou com o turíbulo nas mãos e tentou acreditar que Carol estava ali, mas, ao tocar a prata fria, não sentiu nada. E um nada o dominou, tão profundo que ele se permitiu a esperança de que a alma dela não estivesse ali dentro. Não podia estar. Ele sentiria se fosse, saberia. Então atravessou o portal de volta para o mundo humano e foi até Praga, onde espiou pela janela da casa dela, como já tinha feito antes, e viu duas pessoas dormindo entrelaçadas. A esperança que sentiu foi como inspirar ar gelado. Doía, e seu ciúme foi igualmente violento e súbito. Em um rápido instante, seu corpo ardeu e gelou, os punhos se fechando com tanta força que ardiam. Uma onda de adrenalina o percorreu, deixando-o trêmulo, mas não era ela, não era ela, e por um brevíssimo e fugaz instante ele sentiu alívio, seguido por uma decepção esmagadora e pelo autodesprezo ao se dar conta da reação que tivera. Akiva esperou que os amigos de Carol acordassem. Eram eles, o músico e a garota pequena cujos olhos quase se comparavam aos de Liraz em termos de ferocidade. Ele os observou ao longo daquele dia, esperando a todo momento que Carol aparecesse, mas isso não aconteceu. Ela não estava lá. Por um bom tempo, a amiga dela ficou parada, vasculhando com os olhos a multidão na ponte, os telhados até o céu, um olhar tão ansioso que fez Akiva perceber que ela também não tinha notícias de Carol. Não havia nenhum rumor ou boatos em Eretes que desse alguma pista sobre ela. Não havia nada a não ser o turíbulo, com sua única e terrível explicação. Durante um mês, Akiva deixou-se levar. Cumpria seu serviço patrulhando a região noroeste das antigas terras livres, com seu litoral selvagem e suas vastas montes fortes dominavam os picos e penhascos. A maioria, como aquele, tinha sido construída em fendas verticais na rocha para protegê-los de ataques aéreos, mas no fim nada disso tinha adiantado. O cabo Amachim havia sido cenário para uma das batalhas mais violentas de guerra, com perdas terríveis para ambos os lados, e Caíra. Escravos agora trabalhavam na reconstrução dos muros da fortaleza, acompanhados de perto por senhores com chicotes, e Akiva se pegava observando-os, todos os músculos do corpo impossivelmente tensos. Era culpa sua. Às vezes, ele mal conseguia impedir que o grito em sua cabeça finalmente saísse, disfarçar o desespero na presença de sua família e de seus companheiros. Outras, ele conseguia se distrair, treinando movimentos de luta, tentando secretamente fazer magia ou apenas procurando a companhia de Azael e Liraz e tentando conquistar seu perdão. E ele poderia ter continuado assim por um tempo, se ao fim do pós-guerra não tivesse sucedido o império. Aconteceu do dia para a noite e despertou no imperador uma ira tão violenta, uma fúria tão avassaladora, que foi capaz de mandar uma tempestade de volta para o mar e carregar para longe os bastões das flores das árvores da Sicórax, para que perdesse suas pétalas macias como asas de mariposas nos jardins de Astrai.
no grande coração selvagem daquela terra que, dia após dia, sofria com caravanas de escravos e carnificinas. Alguém havia começado a matar anjos, e, quem quer que fosse, o fazia com muita eficiência. Capítulo 9. Dentes. Ei, Zuzi. Susana estava no chão, com um espelho em uma cadeira diante dela, pintando círculos cor-de-rosa nas bochechas, e levou um momento para olhar para cima. Quando olhou, viu Mike observando-a com aquela pequena ruga de preocupação que às vezes parecia entre suas sobrancelhas. Uma ruga linda. Que foi? Mike olhou de volta para a televisão à sua frente. Estavam num apartamento que ele dividia com outros 2 músicos. Não havia TV no apartamento de Carol, onde Susana praticamente morava desde que a amiga sumira. O circo da mídia por fim diminuíra um pouco. E onde os 2 costumavam passar as noites? Mike comia uma tigela de cereais e assistia às notícias enquanto Susana se preparava para a apresentação daquele dia. Embora estivesse ganhando uma boa grana, Susana estava ficando meio impaciente com a coisa toda. O problema com o show de marionetes era ter que repetir a mesma apresentação várias vezes, o que exigia um temperamento que ela não tinha. Susana enjoava das coisas muito fácil, só não enjoava de Mike. O que você tem de diferente? Perguntara ela um dia qualquer. Eu quase nunca gosto de pessoas, mesmo em pequenas doses, mas nunca me canso de ficar junto com você. É o meu superpoder, respondeu ele. Uma incrível ficar junto habilidade. Ele desviou o olhar da televisão, sua ruga de preocupação ainda mais profunda. Carol pegava dentes, não é? É, respondeu Susana, distraída, à procura dos cílios postiços. Para Brimstone. Que tipo de dentes? De todos os tipos, por quê? Mike se virou de volta para a TV e Susana de repente ficou muito alerta. Por quê? Perguntou ela de novo, levantando-se do chão. Aumentando o volume da TV, ele disse: Você precisa ver isso. Capítulo 10. Exame. Eles sabiam que estávamos vindo. 8 serafins estavam em uma aldeia vazia. As evidências de uma partida apressada permeavam o lugar. Portas escancaradas, fumaça saindo das chaminés, uma saca no chão, provavelmente caída de alguma carroça, com os grãos derramados em volta. A serafim Bitena se viu novamente junto ao berço perto da escada. Era entalhado e polido, muito liso, e ela via marcas de dedos nas laterais. Gerações embalaram suas crianças ali e cantaram canções de ninar. Pensou como se também visse isso, e sentiu apenas por um instante a angústia da mãe, fera que, ali, parada por um instante, admitira para si mesma, bem naquele lugar, que o berço era pesado demais para carregar consigo na fuga. É claro que sabiam, retrucou outro soldado. Viemos acabar com todos eles. Ele falou isso como se fosse um ato de justiça, como se suas palavras pudessem capturar a luz do sol e brilhar com aço. Betena lançou-lhe um olhar muito cansado, de onde ele arranjava toda aquela veemência. Guerra era uma coisa, mas aquilo? Aqueles quimeras eram simples, criaturas que plantavam o alimento que consumiam, embalavam seus filhos em berços polidos e, provavelmente, nunca tinham derramado uma única gota de sangue. Não se pareciam em nada com os soldados espectros contra quem os anjos tinham lutado suas vidas inteiras. Sua história inteira. Monstros brutais e esmagadores que podiam cortá-los ao meio com um golpe, atirá-los para longe com uma força dos olhos do demônio em suas mãos, rasgar suas gargantas com os dentes. Aquilo era diferente. A guerra não tinha chegado até ali.
O comandante a mantivera nos extremos da terra. Aqueles vilarejos rurais dispersos mal tinham milícias, e quando tinham, ofereciam uma resistência patética. Os quimeras tinham sido derrotados. Loramente marcara seu fim. O comandante estava morto e o ressuscitalista também. Já não havia mais espectros. E se simplesmente deixássemos as feras irem embora? Disse Batena, olhando para a bela terra verdejante lá fora, suas colinas imensas em névoa suaves como pinceladas. Vários de seus companheiros riram, como se ela tivesse dito uma piada. Ela deixou que pensassem assim, embora seu esforço para sorrir não tenha sido bem sucedido. Seu rosto parecia ser feito de madeira, de tão duro, e o sangue corria devagar em suas veias. É claro que não podia deixá-los simplesmente irem embora. A ordem do imperador era que livrassem a terra de todas as feras. Enxames, como ele chamava as aldeias, infestações. Um enxame muito impotente, pensou ela. Aldeia após aldeia, fazenda após fazenda, com conquistadores não tinham sido ferozes, nem uma vez. Aquele trabalho era fácil, terrivelmente fácil. Então vamos acabar logo com isso, falou, rosto duro, coração duro. Eles não podem ter ido muito longe. Foi fácil rastrear os aldeões. O gado deixara uma trilha de estrume fresco pela entrada que corria para o sul. É claro que tentariam escapar para as terras distantes, mas ainda não tinham aberto uma grande distância. A menos que 5 quilômetros dali, o caminho passava por baixo de um arquedouro. A estrutura monumental em 3 níveis estava parcialmente destruída e as pedras caídas não permitiam ver a passagem. Do céu, a estrada depois do arco parecia vazia, serpenteando por um vale estreito que lembrava a linha da divisão de um cabelo verde, tendo dos 2 lados a mata cerrada. O rastro das feras, estrume, poeira e pegadas, terminava ali. Estão escondidos debaixo do arquedouro, disse Alan, o mesmo da veemência, puxando a espada. Esperem! Betena mal sentira a palavra se formar em seus lábios e já a dissera. Os outros soldados olharam para ela. Eram 8. A caverna dos escravos, movendo-se ao ritmo arrastado dos trajetos terrestres, estava um dia à frente deles. 8 soldados serafins eram mais do que suficiente para aniquilar uma aldeia daquela. Betena balançou a cabeça. Nada. E fez sinal para descerem. Parece uma armadilha. Foi o que tinha pensado. Mas isso era coisa da guerra. E a guerra tinha acabado. Os serafins desceram dos 2 lados da passagem, encurralando os feras no meio, para o caso de haver arqueiros. Nada mais forte em mãos fracas do que flechas. Eles ficavam perto das pedras, fora do alcance. O dia estava claro, as sombras muito escuras. Os olhos das quimeras, pensou Betena, estavam acostumados à escuridão. A luz atrapalharia sua visão. Vamos acabar logo com isso, pensou e deu o sinal. Ela avançou, as asas ardentes e ofuscantes. A espada baixa e pronta para o ataque. Ela esperava ver gado e aldeões assustados, ouvir o som agora familiar, o gemido de animais encurralados. Ela viu gado e aldeões assustados. O fogo de suas asas pintou-os com as cores do vapor. Seus olhos brilhavam como mercúrio, como os seres que vivem à noite. Não estavam gemendo. Uma risada, com o som de um fósforo sendo riscado, seca, sombria. Alguma coisa ali estava muito errada. E quando o serafim Betena viu o que mais havia ali esperando por eles sobre o arquedouro, soube que estava enganada. A guerra não tinha acabado. Embora para ela e seus companheiros, abruptamente, isso fosse verdade.